Se você está querendo juntar dinheiro nesse ano no final, né, desse ano de 2026, iniciando por 2027 e não sabe como, nesse vídeo eu vou estar te dando algumas dicas para você que quer começar a juntar dinheiro nesse finalzinho de ano. Tem duas coisas que eu fiz e que vocês também devem fazer e eu vou estar contando para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos comigo. Antes disso, vou tomar meu café e começar me apresentando para vocês que não estão entendendo nada. Meu nome é Aline, moro aqui no interior de Linhares, aqui no Espírito Santo. Tenho uma menina de 4 anos chamada Emanuele e tenho o meu menino maior, que é o mais velho, que chama Kelvin. Ele tem 11 anos. E tem o meu esposo chamado Carlos, né? Ele tem 46 anos, o meu esposo, e eu tenho 29 anos. Pra quem não sabe, tá chegando agora, eu mais o meu esposo, em apenas 7 meses conseguimos juntar mais de 13 mil reais. E isso deu início ao nosso sonho, que foi comprar o nosso terreno, que é meio lote, 5 por 24. Então vamos pro vídeo. Essas duas coisas que eu fiz foram parar de contar os meus planos e aprendi a dizer não. E é o que vocês devem fazer, vocês que querem começar a juntar o seu dinheiro. Sabe por quê? Antes, eu mais o meu esposo, antes da gente conseguir, eu acho que todo mundo sabe disso, sabe? Mas ainda tem aquelas pessoas que têm a boca meio aberta, né? Que acaba, no calor da emoção, acaba falando, né? Pros parentes, para pessoas que se diz ser amigo e acaba que não é amigo, né? Tá ali só para ver o que a gente vai conquistar, para colocar defeito nas nossas coisas, não é mesmo? Então, eu mais o meu esposo, a gente sempre falava para as pessoas, antes da gente conseguir comprar uma coisa, a gente falava, sabe? Ah, tal dia eu vou comprar isso e aquilo. E chegava no dia, por incrível que pareça, não dava certo para comprar. Eu tenho a minha máquina de lavar, ela é de 12 quilos, se eu não me engano, ou é de 13. E antes de eu comprar, eu falava, né, que ia comprar. E quando chegava o mês de comprar, a máquina não dava para comprar. Vocês estão entendendo? E mesmo eu já sabendo que não podia falar, ainda tinha as vezes que eu me empolgava, a felicidade era tanta que eu acabava falando, né? E acabava me ferrando, né? Então eu aprendi a dizer, a fechar a boca, né? A fechar a boca. Ah, vou comprar uma coisa, fala só depois que comprou a coisa, né? Às vezes a gente, por emoção, a gente acaba, né, falando coisas que não deve, que é só entre nós e Deus e o nosso esposo, né? Ou se você é solteiro, é só entre você e Deus. E mais ninguém precisa saber, a não ser depois que você comprou. Temos que aprender isso, porque tem muita gente que torce por a gente. E tem muita gente que quer ver o nosso mal, não quer ver a gente melhor do que eles, não é mesmo? Então eu aprendi a fechar a boca porque eu via que tudo que eu falava não dava certo depois. Parece que era uma coisa, sabe? Acho que a inveja era tanta, né? Que quando a gente fala as coisas antes da gente conseguir, a gente não consegue, né? Então, a maioria das coisas que eu estou fazendo, né? E isso já tem bastante tempo, não comecei agora. Eu só falo depois que já está comprado. Tanto que a minha família fala bem assim, eu tenho que ser que nem a Aline, porque ela fala as coisas pra gente, mas depois que já comprou, depois que já tá na casa dela, e é isso que eu quero passar para vocês. Você está com alguma coisa em mente, quer comprar um lote, quer comprar um celular, quer comprar um perfume, ó, tranca a boca, só fala. Ah, você quer compartilhar com as pessoas? Compartilha depois que você já tiver usufruindo do que você comprou. Mas aprenda a fechar a boca. E a outra coisa é aprenda a dizer não. Muitas das vezes a gente fala sim para as pessoas com medo do que elas vão pensar, né? Como elas vão reagir ao a gente dizer um não, sabe? E eu já pensei muito isso, né? Das pessoas, as pessoas pediam eu para fazer uma coisa, me pediam uma coisa, sabe? E eu falava sim, né?
com medo do que elas iriam dizer, com medo do que elas iriam pensar. Mas aí depois eu vi que esse negócio de tudo que a pessoa pedia eu falar sim, já estava me prejudicando. Era na área de dentro de casa, sabe? Fulana, você tem 1 quilo de arroz? Muitas das vezes eu só tinha pro meu esposo e pra minha família, mas mesmo assim eu tirava. Aí lá acabava e aqui também acabava e a gente passava em falta disso. Vocês estão entendendo? Aqueles tipos de pessoas que com medo de dizer não, acaba tirando da boca nossa, né? Colocando na boca do outro e fica sem. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente se fala de ajuda, a gente tem que ajudar quando a gente tem de sobra. Não o que a gente tem, tipo aqui, ó. Eu só tenho essa xícara. Não tem como uma pessoa chegar aqui e me pedir uma xícara e eu dar apenas a xícara que eu tenho. Isso não é ajuda. Isso é burrice, porque você sabe que você só tem essa xícara, você sabe que você só tem uma colher, só tem 1 quilo de arroz, que é para passar a semana com a sua família, você pegar e dar. Né, tirar da sua boca, da boca da sua família, para dar para outra pessoa sabendo que você não tem. Agora, a ajuda é quando você tem mais de uma xícara dessa e a pessoa tá em falta, né, e vem na sua casa e dá para você tirar. Você tira uma, fica com duas, né? Aí tudo bem. Mas eu não era assim, gente. Por incrível que pareça, eu não era assim. Eu tirava da boca da minha família mesmo e acabava que tirava, a pessoa ficava sem, né? E eu também ficava sem depois, né? E o intuito disso não é colocando coisas na cabeça de vocês. É só uma dica que tudo que a gente tem que aprender a dizer não, sabe? É igual o primeiro que eu falei, que é aprender a fechar a boca. Envolve também dinheiro. Se você fala, ai, eu mais meu esposo começamos a juntar dinheiro, a gente já tem tanto na conta, o que isso vai gerar? Né? O que isso vai gerar? Vai gerar inveja, vai gerar curiosidade, né? Vai gerar pidança, né? A pessoa não tem necessidade de querer aquele dinheiro, mas porque sabe que você tem dinheiro na conta, vai pedir você, né? Então, aprenda a fechar a boca e aprenda a dizer não, sabe? Antigamente, assim, né, alguns anos atrás, eu sempre falava que eu tinha dinheiro na conta, eu sempre falava, né, que eu ia comprar aquilo, muitas das vezes até conseguia, mas antes, né, de eu usufruir, a pessoa já chegava e já pedia também, né, para usar, e eu com medo de dizer não, deixava usar antes de eu, né, ou pedia dinheiro porque eu falava que tinha dinheiro na conta e eles iam lá e pedia. E qual é o resultado de quem muito pede dinheiro? Nunca que paga. Nunca que paga. Então a gente tem que aprender a fechar a boca e a dizer. Aprenda a fechar a boca. Gente, eu falo, sabe por quê? Porque quando eu dei a notícia que a gente conseguimos comprar o nosso meio lote, né? Que a gente conseguimos dar uma entrada boa de 9 mil reais. Teve gente que falou bem assim, ó, nossa, mas como que você conseguiu? Foi o patrão que deu 9 mil? Foi rápido, né? Deu uma entrada alta, né? Bem gorda, né? E esse tipo de pessoa, gente, eles não entendem que quando a gente quer algo, a gente tem que abandonar certos tipos de coisas, sabe? A gente tem que deixar de luxar, né? Se a gente quer algo, a gente tem que deixar de luxar. E foi isso que o meu esposo fizemos, né? E vamos continuar fazendo, né? Porque o nosso intuito é terminar de pagar o nosso meio lote e já começar a construção. Gente, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, tá? Porque não é fácil construir uma casa do zero, né? Não é fácil. Mas Deus está com nós e a gente vai conseguir, né? Não sabe quando que a gente vai começar, né? Mas Deus está com nós e Deus vai nos ajudar, né? Se Ele colocou esse sonho na nossa mente, é porque Ele vai ajudar, Ele vai realizar esse sonho nosso, né? E aí, voltando, as pessoas não entendem que pra gente conseguir juntar dinheiro, a gente tem que abandonar muitas coisas. E foi isso que a gente fez. E aí, fica, quando a gente fala que a gente deu tanto, né? Compramos alguma coisa, eles ficam admirados. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a fechar a boca,
né? Você já ouviu aquele ditado, o que não é visto não é desejado? Então pronto, o patrão daqui fala muito isso. Ele fala pro meu esposo, Carlos, o que não é visto não é desejado. E realmente, o que não é visto não é desejado. Se ninguém soube que a gente estava juntando dinheiro, eles não vão desejar o nosso dinheiro, não é mesmo? E também, se eles não soubem que a gente estava juntando dinheiro, quando aparecer, eles vão ficar admirados, vão pensar que a gente está jogando no jogo do tigrinho, né? Vão pensar que a gente fez alguma coisa para conseguir aquele dinheiro, né? Muitas pessoas pensam desse jeito, mas ó, foi suor, não foi fácil, né? Qualquer dinheirinho ali, ó, R$40, R$30, R$100, colocar tudo na conta, né? R$30 que a gente podia comprar um lanche, que a gente podia comprar uma sandália, a gente deixou, né? Eu mesmo tô com meu chinelo aqui bem fraquinho, né? Bem fraquinho mesmo, já tenho que comprar outro, mas dando para mim usar, eu quero economizar, não é mesmo? Só vou comprar quando realmente eu estiver precisando de comprar. Então, aprenda a dizer não, vai doer, vai, mas é necessário, tá? Ah, você tem um dinheiro na conta, fecha a boca. E se alguém descobrir que você tem dinheiro na conta, diga não, esse não posso, para me comprar as minhas coisas, esse já tem um compromisso, é para me pagar uma conta, aprenda a dizer não. Vai doer na pessoa? Vai, mas você vai ficar muito feliz depois, porque você vai conseguir o que você quer, porque você aprendeu a dizer não. Muitas das vezes um não pra gente é necessário também, não é mesmo? Se tudo a gente aprendesse a dizer sim, o mundo tava perdido mais do que já tá, não é mesmo? Antes, eu contava tudo, sabe? Contava os meus planos, os meus sonhos, e tudo era fracassado, né? Porque a gente tem que aprender que nem todo mundo torce por a gente, a não ser a gente mesmo, né? Se você quer vencer na vida, não vença pelos outros, vença por você mesmo. Ah, eu quero um carro porque fulano vai achar bonito. Não, você tem que comprar um carro porque você quer, porque você merece, não pelos outros. Você tá entendendo? Seja feliz por você. A gente compramos o nosso lote em silêncio, né? Depois, né, que a gente deu a entrada, que já tá praticamente pago, né? Já tá praticamente pago, falta bem pouco. Aí é que eu falei para os meus parentes, né, para amigos, que nós falamos que a gente conseguimos comprar, aonde todo mundo ficou admirado da onde que a gente arrumou tanto dinheiro, né? Porque quem não tá ali no processo, né, fica admirado mesmo, né? Quem não tá ali na luta junto com a gente, vendo os nossos esforços, eles ficam admirados mesmo, né? E foi o que aconteceu com nós. Todo mundo ficou admirado. Rapaz, da onde você tirou esse dinheiro? Como conseguiu? Né? Veio também críticas, lote, esse meio lote não dá para construir nada, é muito pouco, é pequeno demais, né? Não vai dar mal para circular dentro de casa, né? E a gente ainda está recebendo esse tipo de comentários, né? Mas é isso que faz a gente nos levantar, né? Mesmo para cada vez mais conseguir os nossos sonhos. Não é por causa disso que a gente vai desanimar de construir a nossa casa. O terreno é pequeno, de 5 por 24, é sim. Mas fazendo uma casa com um predeiro bom, que entende, vai dar uma casa boa, bem legal, vai dar um quintalzinho no fundo, bem legal. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra gente. Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Pra vocês de hoje. Aprenda a fechar a boca, a ficar em silêncio, aprenda a sonhar em silêncio, aprenda a juntar dinheiro em silêncio e aprenda também a dizer não. Diga sim apenas quando realmente precisa dizer sim. Mas o caso de emprestar dinheiro seu, emprestar coisas que você não tem, que só tem pra você, aprenda a dizer não. Eu não posso, esse dinheiro aqui já tá contado, já tem compromisso com esse dinheiro, tá? Eu não posso emprestar essa vasilha porque eu só tenho essa vasilha, eu não posso dar para você porque eu só tenho ela. Então, aprenda a fechar a boca e a dizer não, que vai te ajudar a evoluir mais e a correr atrás dos seus objetivos, assim como eu e o meu esposo conseguimos. Nós fechamos a boca, aprendemos a dizer não
E olha só aonde nós estamos chegando. Conseguimos juntar mais de 13 mil reais em apenas 7 meses e conseguimos comprar o nosso meio lote. E eu tô aqui para incentivar a vocês a conseguir também. Então aguarde o próximo vídeo. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já se inscreva no meu canal, ativa o sininho e deixa um comentário aí se vocês querem mais dicas de alguma coisa. Beijos!